Oi, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a inteligência emocional na vida dessas crianças e na nossa vida, no nosso dia a dia, né? A inteligência emocional através do Daniel Goleman. Ele começou a falar sobre algo que já corria, já muita gente já fazia, mas na verdade ele traduziu em palavras aquilo para mostrar o quanto a gente deve entender as nossas próprias emoções, e quando a gente entende as nossas próprias emoções, a gente consegue entender a emoção do outro. Então está muito ligado aí também em relação à empatia, a própria empatia, e a relação de você poder viver num mundo ou numa sociedade, numa relação de paz, de entendimento. Bom, a inteligência emocional, o que a gente precisa fazer para ter a tal da inteligência emocional? Não é razão e não é só emoção, são os dois juntos. Então, toda vez que a gente utiliza a questão muito racional, não dá certo. E se a gente usa muito a questão emocional, também não dá certo. O equilíbrio dos dois, o que é a razão junto da emoção, ou seja, rigor e amor. A razão eu vejo no sentido da disciplina, da coerência, da conversa legal, de você poder conversar todo dia com o seu filho. Essa é a razão que você vai pôr em prática, essas coisas boas, na verdade. E a emoção se traduz na forma do acolhimento, do entendimento que você vai ter com seu filho quando ele chega da escola, quando você chega do seu trabalho que você está cansado, mas você tem que ainda fazer esse acolhimento com seu filho, na hora do jantar. Então a minha proposta sempre é que haja um horário pós-jantar, para que todos consigam sentar ao pé da mesa ou na sala, enfim, sem televisão ligada, sem nada ligado, e poder conversar e dialogar, fazer uma roda de família. Fazer essa roda de família e poder conversar e poder cada um dos componentes dessa família, o pai, a mãe, os irmãos, se tiver mais alguém na família, a vovó, o vovô, seja quem for, contando sobre o seu dia, o que aconteceu. É dali que a formação, a base vai ser formada. Quanto maior o repertório que a gente tem de coisas, de acontecimentos, mais a gente se desenvolve e transita bem dentro da vida social, ou a vida dois, ou a vida seja lá onde for, com quem for. Então a inteligência emocional é a gente conseguir fazer esse balancear o rigor e o amor. O rigor traduzido na disciplina, na coerência de suas palavras, na organização da casa, do seu dia e de você mesmo. É simples, são poucas as coisas, mas é complexo e difícil ao mesmo tempo, porque para passarmos essa disciplina e fazermos com que essa disciplina aconteça na vida do filho, da criança, você precisa ser disciplinado. Para fazer com que a organização exista na vida do seu filho, você precisa se organizar. Porque senão fica aquela velha história. Eu falo, mas eu não faço. Então, tudo isso é muito importante nesse convívio familiar. Então, essa hora da roda da família ali é uma hora do aconchego, que todos podem falar os seus próprios sentimentos. Olha só que legal. Eu fiz isso na minha vida com os meus filhos. Eu não fazia uma roda familiar, porque talvez o meu marido na época, ele nem pensasse nisso, né? E se eu fosse propor, talvez ele não quisesse. Mas eu fazia com cada um dos meus filhos, separadamente.
mas eu queria saber o que estava rolando, o que tinha acontecido na escola. E eu evitei muita coisa na vida dos meus filhos por causa disso. E meu pai brincava, nessa época ele brincava assim, ele falava, ih, já vai lá conversar, não vai adiantar nada. Nossa, adiantou tudo. Adiantou tudo. E hoje, com os meus filhos, né, crescidos, criados, agora surge essa nova modalidade. Tá aí. Eu fiz e deu certo. Então, é muito importante essa questão da inteligência emocional em casa e para com os seus filhos. Acolhimento, primeira palavra. Segundo, rigor e amor. Não é para deixar fazer tudo o que quer. Às vezes é mais fácil você deixar fazer tudo o que quer, para te dar um pouco de sossego, porque você já está exausto, cansado, e você quer sossego, e o seu filho quer conversar, quer contar, quer falar, quer não sei o que, não sei o que, não sei o que. É muito mais fácil você dar um tablet, né? Não tem a dúvida. Eu acho ótimo dar um tablet na mão da criança. Quando você vai, vamos pensar, que hora que você vai dar esse tablet na mão da criança? A hora que você vai no restaurante, que você vai passar lá 1 hora, sentado, que você quer conversar com a sua mulher, com seus amigos, seja lá com quem for, dá o tablet para a criança. A criança vai ficar quieta ali, podendo brincar, distraindo a criança. É uma babá, né? Como se fosse uma babá. Beleza. Mas é ali. O resto é para você interagir com seu filho. Não tem tempo de interagir, a gente dá o tablet que fica mais fácil. Então, é a qualidade que a gente deve dar. A gente não precisa estar 100% na quantidade. A educação, qualidade. Faz parte da inteligência emocional também. Então, a gente precisa prestar muita atenção qual é a qualidade que estamos dando para os nossos filhos durante o nosso dia. Qualidade não é quantidade. Então é isso que a gente precisa prestar bastante atenção. Então a inteligência emocional, pontos que a gente precisa prestar atenção. Acolhimento. Se você fizer essa roda da família todo dia. Ah, tá bom, não dá pra fazer todo dia. Tá bom, faz 3 vezes por semana, vai. Mas faz. Senta ali e conversa sobre o dia. Isso é muito importante, muito importante. Eu garanto pra vocês que vai assim, nossa, vai melhorar muito a família de vocês. Se vocês fizerem isso. Planejem o seu dia juntos. Tem aqui uns calendários muito legais que tem umas papelarias lá dos Estados Unidos, fantástica. Mas tem aqui para copiar também, dá para fazer, dá para montar. Aliás, é uma das coisas que eu sempre falo quando eu faço orientação familiar, é isso. Compra lá uma cartolina, monta um papel cartão, na verdade. Monta lá, corta umas coisinhas, ou imãs, né, que seria ideal, uma placa, enfim. Veja, tem vários modelos na internet muito legais. E aí você coloca os afazeres de cada um dentro da semana. Dos filhos, do papai, da mamãe, de todo mundo. Então, segunda-feira, fulano vai lavar a louça do almoço, vai a outro. Terça-feira vai ser o pai do jantar, quarta é a mãe do lanche, enfim. Vai lá, esquematiza. Coisas de casa. Dia X é um que vai lavar o banheiro, dia Y é o outro que vai lavar. Gente, e não é que eu tô falando assim, ai não, mas eu tenho dinheiro, imagina se eu vou botar meus filhos para lavar o banheiro. Gente, é organização, é disciplina. Gasta o seu dinheiro em outra coisa, mas organize a cabeça do seu filho. Ele vai ser organizado e vai ter essa inteligência emocional se ele for organizado, se a cabeça dele for organizada, se a vida dele for disciplinada. Se isso não acontecer, essa inteligência emocional vai pelo ralo. Vejam bem, preste atenção.
Vejam casos. Examinem pessoas que vocês conhecem e como elas foram criadas. Primos, parentes, irmãos, tios, enfim, um monte de gente. Presta atenção para ver como é que funciona isso. Então, você ter o rigor na hora certa e o amor na hora certa. Vejam que é qualidade e não quantidade. A qualidade é necessária, a quantidade não, porque vai trazer até aborrecimento, porque eu tô cansada, exausta, e ainda eu preciso fazer. Não, você não precisa nada, mas vamos acertar. Então, quando você organizar e disciplinar essa sua rotina familiar, isso vai se traduzir nessa inteligência emocional, porque todos serão ouvidos. E não é só ouvir, é escutar. É saber aquilo que aquela criança, aquele familiar, né? Pai, ou mãe, ou filho, sei lá, quem seja, meu irmão, minha irmã, esteja falando, esteja querendo falar para você. Você precisa escutar. A gente tem ouvir, todo mundo ouve. Escuta ativa, prestando atenção naquele. Aquele momento é um momento de acolhimento. Pode ser um momento até de sentar junto ali para comer a sobremesa e conversar sobre o assunto. Como foi o seu dia hoje. E eu garanto para vocês que além da vida dos seus filhos ser muito melhor, e vocês já vão estar passando ali, incluindo a bendita inteligência emocional dentro, o relacionamento do casal também. Porque eles também vão ter sua vez de falar. E muitas vezes, dependendo da idade dos filhos, que hoje eles estão tudo muito, né? Já chegam muito avançado. Então, os filhos muitas vezes vão dar a solução para o casal. Para a vida do pai, para a vida da mãe. E aí, você olha assim, você fala, hã? O que é isso? Ouçam. Eu sempre ouvi meus filhos. Sempre. E sempre deu certo. É muito legal. É muito importante essa troca com eles. Porque eles estão vindo, eles são já mais novos, né? Eles estão com o gás todo e você já tá meio cansado, tá? Já tem muito problema, nossa, falta de trabalho, que às vezes você faz o que você não quer, enfim, seu dia a dia, um monte de coisa. Um monte de responsabilidades que a gente acaba tendo e que na verdade a gente não pensou em ter, né? A gente não pensou em ter, porque a gente não pensou, não se preparou para a vida, nós não fomos preparados para a vida, muito menos fomos preparados para termos inteligência emocional. A gente vive. Quantas e quantas vezes eu escutei amigos meus, amigas minhas, falar assim, mas eu cresci assim, o que eu vou fazer? Imagina, vai crescer também. Vai ter um trauma aqui, outro ali, tá tudo certo. Por que eu vou querer que meu filho não cresça com trauma? Essa foi uma conversa que eu tive com uma amiga minha, há muitos anos atrás, quando as crianças eram pequenas, e eu já estava nessa lida aí, né, da inteligência emocional, buscando isso para poder criar os meus filhos bem. E aí eu falei para essa minha amiga, eu falei, nossa, olha, eu estou estudando, a gente tem que criar os filhos, tem que conversar, tal. Aí ela deu essa resposta, mas pera lá, não estou entendendo o que você está falando. Quer dizer, eu cresci cheio de trauma, você também cresceu cheio de trauma, agora você não vai querer que os filhos cresçam com trauma. Ou seja, vamos levar. Isso daí continua levando, né? Não, eu falei, não, eu não quero que os meus filhos... Isso não quer dizer que não tenha acontecido, tá? Confesso. Não vai acontecer, se perguntar pra eles, eu devo ter feito um monte de coisa que não era pra ter sido feita. Mas assim, eu fiz o meu melhor dentro de todas as possibilidades, dentro da inteligência emocional, da coerência. Eu falava o que eu fazia, né? Eu falava e fazia o que eu falava. Tá, vamos comer brócolis, eu comia brócolis. Vamos comer arroz integral, eu comia arroz integral. Não vamos comer doce, eu também não comia. Então, é essa questão, né? Só para a gente encerrar hoje, eu tinha os filhos, tinha na faixa etária aí de uns 6, 7 anos mais ou menos, e é um ponto até para ser abordado numa outra vez também, né? É a questão da gente acabar descontando as coisas nos filhos, né? A gente está insatisfeito, a nossa inteligência emocional está falha, e aí a gente acaba descontando nos filhos, né?
ou no marido, ou vice-versa. E aí eu comentei com uma das crianças que, nossa, que eu tinha entendido que eu não ia mais fazer isso, não ia descontar neles, né? E aí um belo dia, sei lá, depois de quanto tempo ali, eu dei uma bronca X lá. E aí um deles virou pra mim e falou assim, mamãe, mas você disse que não ia mais fazer isso. Ah, gente do céu, me deu um ataque cardíaco quase. Porque eu falei, meu Deus do céu, eu disse isso. Então eu preciso fazer. Ele cobrou. Foi a melhor coisa que ele pode ter feito na vida dele. E ele devia ter nessa época aí uns 7 anos, talvez 6, 7 anos. Nunca mais eu me esqueci. E nunca mais eu descontei a minha falta de inteligência emocional e os meus problemas com meu marido, relativo a que fosse, nas crianças. Esse é um outro ponto que a gente deve prestar bastante atenção e ter em mente, né? A bendito equilíbrio, o caminho do meio, a inteligência emocional é o caminho do meio. Não é para lá e não é para cá, é no meio. Na dúvida, para, pensa, reflita, a resposta vem. Você sabe a resposta. Todos nós sabemos de tudo, mas a gente precisa parar e pensar. Porque a gente não para, não pensa, a gente vive no piloto automático. Para a gente ter inteligência emocional, a gente precisa parar, sair do piloto automático e voltar para dentro da gente. Aí sim nós vamos ter um material bom para dar para os nossos filhos e serão crianças maravilhosas. Porque eu sempre brinco, criança é uma massinha amorfa, ou seja, pensa numa geleca. Você molda a massinha do jeito que você quiser, a criança é isso. Pense nisso. Ela é o que ela é hoje, reflexo de tudo aquilo que ela já viveu, que você já passou. Não daquilo que você falou, daquilo que você fez. As tuas atitudes, ela já copiou. Então vamos rever se não tá legal, tá bom? Beijos.